Palmeiras perdeu por 2-0 para o Atlético Paranaense, uma derrota doída que diminui a nossa distância para o segundo colocado. E no vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês para a gente conseguir entender quais lições a gente pode tirar desse resultado, e não só desse resultado, mas desses períodos de oscilação do Palmeiras, porque eu garanto para vocês que tem lições para tirar disso e lições importantíssimas para a sequência da temporada. Fica por aí que eu te explico tudo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. É isso aí, rapaziada. Vamos falar um pouco, vamos conversar um pouco sobre esse 2-0 que o Palmeiras levou, porque depois desse resultado, depois de assistir o jogo, eu fiquei pensando, caramba, o que eu vou fazer de vídeo pro pessoal, sabe? O que eu vou trazer para eles? E aí eu me toquei que tem algumas lições importantes que a gente precisa tirar desse resultado e dessas oscilações do Palmeiras. Não tô falando que são coisas positivas, tô falando que são lições. É importante a gente olhar para quando as coisas dão errado e a gente tirar lições disso. Então fica por aí que eu garanto que vai te fazer bem trocar essa ideia comigo, porque a gente precisa trocar essa ideia, tá certo? Antes, só aquele pedido básico, inscreva-se se você ainda não tá inscrito. Acabamos de bater 48 mil inscritos e eu quero os 50 ainda nesse mês. Então inscreva-se aí se você não tá inscrito, fechou? E também já deixa o seu likezinho para você não esquecer. Pois bem, vamos lá, vamos começar com a primeira lição. Eu quero trazer 3 grandes lições aqui que eu pelo menos tirei. Vamos para a primeira, eu já vou começar com o pé na porta. Eu não sei se essa primeira vai deixar você com o coração mais tranquilo ou se vai te deixar puto porque a gente perdeu. Mas a verdade é, dentro de campo, o Palmeiras não tá no caminho errado e não tem muito o que corrigir. Calma que eu vou te explicar, porque assim, sempre que o Palmeiras perde ou enfim não vence, faz uma partida que não é das melhores, o pessoal sempre comenta aqui, pô, você não vai fazer vídeo, não vai fazer vídeo da derrota, não vai explicar, sei lá o quê. E o que eu sempre respondo? Que aqui no canal eu analiso os padrões, certo? Padrões táticos, aquilo que a gente pode ver dentro de campo, dentro das 4 linhas. Então eu analiso os padrões. Quando o Palmeiras vence e apresenta padrões, certo? Seja defendendo, seja atacando, beleza, eu faço vídeo. Quando perde e apresenta padrões negativos, eu também faço vídeo, como já fiz aqui, mesmo na era Abel Ferreira, num período em 2021, quando o Palmeiras estava pressionando mal a bola na entrada da área, eu fiz um vídeo só isso, explicando, ó, o Palmeiras tá errando isso é um padrão negativo. Beleza, mas quando não tem padrão negativo, não tem muito o que fazer. E é exatamente essa a situação. Porque quando a gente vê os gols que o Palmeiras está tomando, eu não consigo encontrar padrões estratégicos, padrões da parte tática. Dá pra gente encontrar padrões em outras vertentes, e aí eu vou falar isso daqui a pouco. Mas padrões na parte tática, quando a gente vê esses 2 gols que o Palmeiras tomou pro Atlético Paranaense, por exemplo. O primeiro gol nasce de uma pressão mal feita pelo lado do campo ali, o jogador do Atlético consegue cruzar sozinho. Isso é um padrão do Palmeiras, pressionar mal pelo lado do campo? Não, não é um padrão. O segundo é um pênalti que nasce numa dormida do Danilo e do Zé Rafael ali. O Zé Rafael toca, o Danilo não vai ali, o Palmeiras acaba perdendo a bola e no contra-ataque do Atlético Paranaense acaba surgindo o pênalti. É um padrão isso? É comum o Danilo e o Zé Rafael dormirem ali do nada, errarem o passe de meio metro? Também não é um padrão. Vamos pro jogo anterior contra o Avaí, por exemplo, o primeiro gol que o Palmeiras toma é um pênalti totalmente besta do Gustavo Gomes. É padrão, é normal o Gomes fazer isso? Não é, também não é um padrão. E o outro vem de uma falta no ângulo ali, que não tinha nem como, uma falta na entrada da área. Então, assim, o Palmeiras tá tomando muito gol, fato, concordo. Mas, taticamente, não tem como eu vir aqui e falar pra vocês, ó, o Palmeiras tá tomando gol por causa disso, porque tá fazendo isso errado. Porque não é uma coisa que se repete. Eu vejo desconcentração, certo? Um Palmeiras desconcentrado em muitos momentos, isso eu acho que pode ser considerado um padrão. A parte física pode estar pesando, sim, isso pode ser um padrão. Mas isso não é algo que eu consigo vir analisar aqui pra vocês, certo? Isso é uma impressão minha. E quem tá lá dentro do clube consegue saber qual é essa situação e como corrigir essa situação muito melhor do que eu. O que a gente tem de padrão sim é falta de efetividade, coisa que já tem vídeo aqui no canal falando sobre, vou deixar no card. Então, o Palmeiras foi pouco efetivo nesse jogo, isso já aconteceu muitas vezes antes, então isso pode ser sim um padrão. E segundo, o elenco tá curto e isso acaba influenciando na parte física. E tem vídeo aqui sobre isso também. Eu fiz vídeo analisando o elenco completo do Palmeiras no início da temporada e eu falei, são poucos jogadores. Agora vão chegar mais 2 aí, o Lopes e o Merentiel, mas são poucos jogadores. Tô falando que são jogadores ruins, mas é um elenco curto para 3 competições. E a um momento ou outro acaba pesando a parte física. Mas voltando pro ponto da primeira lição, que a gente não tá no caminho errado dentro de campo, taticamente falando. É muito difícil o Palmeiras perder jogando mal. Nesse último jogo contra um grande time, Atlético Paranaense, que é um bom time sim, um ótimo time, eu falo daqui a pouco mais sobre isso, a gente chutou 35 bolas,
Dessas 35 finalizações, foram 19 de dentro da área, certo? E foram 5 grandes chances de gol criadas. E aí o Palmeiras perdeu tudo, acabou não conseguindo marcar o gol. Mas o Palmeiras foi mal? O Palmeiras deixou de criar oportunidades? O Palmeiras foi nulo ofensivamente? Não. O Palmeiras precisa corrigir a pontaria, o Palmeiras não pode ter esses picos de desconcentração dentro do jogo e tudo mais. Mas o ponto dessa primeira lição é, dentro de campo ali, a gente não tá no caminho errado, a gente não precisa de uma correção de rota taticamente falando. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa entender acima disso tudo, que é a segunda lição que eu trago. Que é o seguinte, rapaziada, o Palmeiras não vai vencer sempre. E a gente precisa aprender a lidar com isso. É um time histórico, certo? Já é um time histórico, um time bicampeão da Libertadores, é um time que já fez viradas incríveis, já fez partidas incríveis e vai continuar fazendo, porque é um time muito forte, que tem bons jogadores, que tem ídolos jogando, que tem um treinador espetacular, um dos melhores da história desse clube, mas que não vai vencer sempre, porque o futebol é caótico. Volta e meia vai vir uma derrota doída dessas, como foi contra o CRB, que a gente foi eliminado na Copa do Brasil chutando mais de 30 bolas, ou a derrota pro Cuiabá no Campeonato Brasileiro de 2021 também, que a gente perde um monte de chance. E vamos parar para lembrar quantas vezes a gente não teve momentos de oscilação, de desconfiança nessa era Abel, com finais perdidas em sequência no início de 2021, certo? De Supercopa, de Recopa e de Campeonato Paulista, com sequência ruim no Brasileiro de 2021, até em reta final de Libertadores a gente teve oscilação ali, oscilação não, né, mas momentos de desconfiança depois daquele primeiro jogo contra o Atlético, ou antes da final da Libertadores quando o Abel poupa contra o São Paulo, enfim, a gente não vai vencer sempre, não vai conseguir vencer tudo. E a gente precisa aprender a lidar com isso se a gente acredita que o trabalho que está sendo feito está certo. Se a gente acredita naquele trabalho que está sendo feito dentro de campo, que foi o que eu expliquei no primeiro ponto. Eu acredito que o trabalho que está sendo feito ali, ele é um trabalho que está indo na direção correta. Então a gente precisa aprender a lidar com esses momentos. Terceira e última lição, e essa também é muito importante, que é o seguinte: o Palmeiras não joga sozinho. Então, por favor, eu sei que o Palmeiras chutou um monte de bola no gol, eu sei que o Palmeiras perdeu um monte de gol, mas não caiam naquele papo soberbo de perdemos para nós mesmos. O Palmeiras perdeu para si mesmo. Não, tinha um adversário do outro lado e um adversário forte, um Atlético Paranaense forte, encaixado e sendo treinado pelo, para mim, o maior treinador brasileiro de todos os tempos, que é o senhor Felipão. Muito respeito com o Felipão, que tem gente que fica chamando de ultrapassado, e ele tá aí fazendo ótimos trabalhos, fez um ótimo trabalho no Palmeiras, certo, em 2018, 19 ali, e tá muito bem nesse Atlético Paranaense, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Então vamos lembrar que tem um adversário, não vamos cair nessa de, o Palmeiras só perde pro próprio Palmeiras, sabe? Que é um papo que a gente ouviu quando a gente ganhou a final da Libertadores lá em 2021, falou, não, o Flamengo perdeu para si mesmo por causa do erro do Andreas. E quantas vezes a gente já não ouviu isso, né, de times contra o Palmeiras? Não, o Atlético foi eliminado pro Palmeiras porque perdeu o pênalti ali, o Atlético perdeu para si mesmo. Não, o Palmeiras eliminou o Atlético, o Palmeiras venceu o Flamengo e o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras. A gente precisa aceitar isso. E mesmo se esse Atlético não fosse um bom time, com um grande treinador, não custa reconhecer os méritos do adversário quando eles são válidos. E vamos lembrar, mesmo assim, mesmo contra um bom time, de um bom treinador e tudo mais, a gente criou muitas chances e teve todas as condições de marcar os gols. Então assim, meus amigos, eu tentei aqui passar por mais ou menos todos os pontos que eu achei relevantes, tá? Porque vocês fazem muitas perguntas, eu tentei responder tudo de uma vez aqui, porque é complicado vir aqui depois de uma derrota, quando taticamente ali, dentro de campo, não tem erros que estão se repetindo sistematicamente para eu vir aqui, colocar o campinho, fazer análise e falar para vocês. Se tivesse, ia ser muito mais fácil para mim, porque aí eu ia conseguir explicar para vocês o que tá acontecendo. Mas quando é um negócio que vai além disso, que vai para a parte de concentração, de parte física e tudo mais, fica complicado para mim. Então é importante eu vir aqui e trocar essa ideia com vocês. Mas é claro que agora eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Por favor, o que você achou desse jogo? O que você achou de tudo que eu falei aqui? Pode discordar, mas vamos discordar com civilidade, né? Sem xingamento, sem, sabe? Vamos discordar, mas numa boa. Ou se concordar também, dá o seu argumento aí. Vamos trocar essa ideia. E falando em trocar ideia, deixa eu fazer um convite para vocês. Eu falei no último vídeo que eu tava pensando em criar um Instagram para trocar ideia com vocês, e eu fiz isso, certo? Então, se você tem Instagram, siga o @LeoSuzukiAV, que é o meu Instagram, sim, que eu criei
para poder falar com vocês que me acompanham aqui no canal, ou me acompanham no Twitter, enfim. Lá eu vou trocar ideia com vocês, vamos falar de Palmeiras, vou postar conteúdo exclusivo, vou abrir caixinha, vou receber sugestão de dicas de vídeo de vocês, vou também postar spoilers de análises aqui no canal. Então, por favor, siga, o link tá no comentário fixado aqui, vai ser legal trocar essa ideia com vocês por lá também, fechou? E claro, se você chegou até aqui, eu mereço o seu like, né? Por favorzinho, deixa o like aí para esse vídeo chegar a mais palmeirenses e também não esqueça de se inscrever, que é muito importante. Mas no mais é isso, espero que tenha sido bom para você trocar essa ideia, desabafar um pouco, pra gente conversar um pouco de Palmeiras por aqui, fechou? Vejo todos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.